alcançar os nossos objetivos no nome de Jesus. Antes de nós cearmos, eu quero compartilhar com você uma palavra, e é uma palavra de conserto, uma palavra de alinhamento, uma palavra de exortação para mim, para você, para nós todos. No livro de Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Cubra sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nesse momento nós colocamos na Tua presença, esse momento, esses próximos minutos, estamos aqui presencialmente ou através da internet, com os nossos amados que estão nos acompanhando também. O Senhor, Pai, abra o nosso entendimento, faça a gente saber e conhecer melhor como funcionam os princípios do Teu reino. Porque nós queremos, meu Deus, hoje, sair daqui com a nossa fé fortalecida, mais atentos, mais vigilantes, mais zelosos com a aliança que cada um de nós fizemos contigo, Senhor. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre um tema interessante. O tema da nossa mensagem é adultério espiritual. Diga comigo, adultério espiritual. Interessante essa frase, que é um versículo, né? Essas palavras, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Elas foram proferidas por Moisés no meio de uma grande congregação. Então ele estava ali sentenciando palavras, né, decretos, estatutos de como a nação de Israel iria se comportar dali para frente. E uma das batalhas muito fortes na geração de Moisés era fazer com que todo aquele povo entendesse que o Deus ao qual eles serviam era um Deus de exclusividade. O Deus que eu e você servimos é um Deus que exige de nós tudo ou nada. Então, essa palavra, essa frase, ela se tornou, na verdade, um dito popular na região de Israel, no povo de Deus. Aqui no Brasil a gente tem muitos ditos populares, né? E lá, essa parte da palavra de Deus se tornou isso. Todo israelita tinha em altíssima conta essas palavras proferidas pelo grande líder Moisés, de que o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Eles falam muito isso até hoje lá. Justamente trazendo à memória a necessidade de todos servirem unicamente ao Senhor e a ninguém mais. Depositar toda a confiança nesse Deus. Sabe, queridos? E a gente olhando para a palavra, vendo na palavra, a gente vê que na história do povo de Deus, nem sempre a estrada percorrida foi essa estrada de fidelidade, essa estrada do povo realmente servir e depender só de Deus. Na verdade, se a gente olha para a palavra, uma das coisas que mais acontecia no povo de Deus em termos de problemas, era o povo trocar o Criador pela criatura. Era o povo se desviar para servir a outros deuses ou a outras coisas. Então, por anos a fio, algumas gerações do povo de Deus tinham a pegada de trocar o Criador pela criatura. A gente vê isso naquele caso do bezerro de ouro. A gente vê naquelas situações dos postes ídolos. A gente vê naqueles casos onde as pessoas tinham aqueles deuses familiares que carregavam no meio das suas coisas, peregrinando pelo deserto. O cativeiro de 70 anos foi uma das consequências mais severas que aquele povo enfrentou, por conta justamente de servirem a outros deuses. Para não falar de outras terríveis sentenças, por conta do povo adulterar em sua aliança com o Senhor. Me veio à mente também aquela questão do rei Acabe, que baixou um decreto, mudou a lei e disse que a partir do reinado dele,
todo o israelita tinham que deixar de adorar a Deus e adorar a Baal, que era o Deus da sua esposa, da Jezabel. Fechou o templo de Deus, mandou matar os sacerdotes, e todo mundo, em peso de lei, era obrigado a adorar a Baal. O povo de Deus já viveu assim. E aí a gente sabe das consequências, uma seca terrível, terrível, porque no meio daquele povo tinha um profeta chamado Elias, que fez a diferença lá naquela situação toda. Então, meus amados, olhando para essa situação, para o Novo Testamento, para o povo da antiga aliança, a gente viu algumas gerações se desviando e adulterando espiritualmente. Quando Jesus veio para a terra para nos salvar, ele habitou em meio a uma geração adúltera. A geração de Jesus, a geração a qual Jesus estava aqui na terra, também era uma geração adúltera. A liderança, os líderes que guiavam o povo naquela época tinham adulterado, e levou o povo a ser adúltero também. Isso é muito claro em várias passagens, mas em Mateus 16, a partir de 1, diz assim: os fariseus e saduceus, os líderes, guias, os mestres da lei, aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhe mostrasse um sinal do céu. E ele, Jesus, respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera. Era a geração de Jesus. Geração perversa e adúltera. Palavras do próprio mestre. Amém, irmãos? Pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Então essa era a realidade da geração também de Jesus aqui na terra. Essa questão do sinal de Jonas era nada mais, nada menos do que uma prefiguração da sua crucificação. Assim como Jonas passou 3 dias dentro do ventre de um peixe, todo mundo tinha dado ele como morto, e ele foi no 3º dia regurgitado na praia de Nínive. Assim também Jesus estava dizendo que esse mesmo sinal, de que ele iria ficar 3 dias morto, mas no 3º dia ele iria aparecer e ressuscitar. Então era esse sinal, era relacionado à sua crucificação, à sua ressurreição, era que Jesus estava falando e comparou o sinal de Jonas com o sinal que ele estava falando. Enfim, e depois da obra da redenção, depois que Jesus veio, completou a obra, ressuscitou e foi embora, foi a vez da geração dos apóstolos, E o apóstolo Tiago fala que dentro da igreja do Senhor tinham pessoas que adulteravam espiritualmente. No povo da antiga aliança a gente viu isso, na geração de Jesus na terra a gente viu isso, na geração dos apóstolos a gente vê isso. E lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Uma definição de adultério. Adultério é a quebra de uma aliança, uma traição de um compromisso de exclusividade, assumido pelos laços do matrimônio. Voltar as costas para quem abriu o coração. Abrir a vida e o coração para a ruína ser instalada. São definições de adultério. O adultério espiritual é o homem voltado para Deus, mas ao mesmo tempo se agarra ao mundo e a si mesmo, curva-se para si mesmo, ou seja, uma autoglorificação. O adultério espiritual é semelhante ao adultério conjugal. O adultério conjugal, a pessoa está casada,
tem aliança com a outra pessoa, com o seu cônjuge, mas tem um outro relacionamento extraconjugal. Continua aqui, mas tem um outro relacionamento ali. O adultério espiritual é a mesma coisa. Tem muita gente que serve a Deus, que sabe que o caminho é Jesus, sabe que esse é o caminho certo, mas tem casos extraconjugais com outras coisas. No livro de Tiago, no capítulo 4, a partir do 1, diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem, e quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. E aí depois disso que ele declara a sentença: adúlteros, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Então, esse é o contexto do que nós podemos chamar de adultério espiritual. E olhando para esse contexto, queridos, infelizmente, a nossa geração, e eu não falo da igreja, eu falo da nossa geração como sociedade, a nossa geração é uma geração adúltera. Por quê, pastor? Porque é cultura do brasileiro dizer que acredita em Deus. A grande maioria de todo brasileiro acredita em Deus, teme a Deus, sabe? E de verdade, né? É cultura do brasileiro buscar ter experiências com Deus, participar de atividades que promovam o reino de Deus. Estivemos sábado passado a marcha para Jesus. Nossa, que coisa maravilhosa. E muita gente vai junto. Sabe, entende que esse é o caminho, que é o correto. Sabe que isso é muito bom para a sua alma. E sabe que lá no fundo é o certo, né? Mas ao mesmo tempo não conseguem deixar o mundo e nem os prazeres do mundo. A pessoa está com Deus, está na presença de Deus, está junto aqui, mas não consegue. E aí entra nesse auto-engano de tentar barganhar. Não, primeiro eu vou aqui, depois eu vou ali, vou tareando aqui, ajeitando ali, né? É igual aquele casal onde um dos cônjuges descobre, né, o adultério e parte para cima, né, e o outro lado que está adulterando tenta convencer o outro cônjuge de que é o certo. Não vai faltar nada para ti, rapaz, fica na tua aí, tal, o que a pessoa lá me dá, tu não me dá e tudo, então fica na tua aí que vai dar certo. Então é mais ou menos assim que funciona a dinâmica do adultério espiritual. A gente tenta barganhar com Deus. E é justamente isso que a gente precisa entender. Porque a cultura do brasileiro, e isso inclui o obediência, temer a Deus, participar das atividades religiosas que o aproximam de Deus, mas não abrem mão de seguir e a servir a outras entidades, a outros guias e conselheiros, as festas que glorificam a carne e promovem o reino das trevas. Então, por ser um hábito cultural, pela Bíblia, é lícito dizer que a cultura do povo brasileiro, diante de Deus, é uma cultura adúltera. Tá, tudo bem, mas eu quero só lhe dizer que isso não assusta ao Senhor. E isso também nem deve assustar a igreja. Isso é um comportamento cultural, as pessoas não fazem isso por uma questão tendenciosa, porque são mais, não. É porque é algo que é repassado de geração em geração. E a pessoa acredita piamente que do jeito que está, ela está certa. Então não é algo que se venha a se escandalizar, ou venha... Não, é uma realidade. Agora,
Quando é que a gente deve se preocupar? É quando a igreja começa a adulterar. Que uma coisa é a sociedade, o padrão da sociedade, outra coisa é a igreja. E quando eu falo igreja, eu falo a igreja de Jesus, a igreja do Senhor, que é composta por mim e por você. E por que isso começa a preocupar a gente? É porque, irmão, segundo a palavra de Deus, a igreja é a noiva de Cristo. Amém, queridos? A igreja é a noiva de Cristo. Apocalipse 19, a partir do 6 diz assim: então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhes glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se ataviou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Aqui nesse versículo está falando sobre o encontro do Cordeiro, que é Jesus, o noivo, com a sua noiva, que é a igreja. Um dia o noivo vai voltar para vir buscar a noiva, e vai ter justamente as bodas do Cordeiro, a comemoração do encontro da noiva com o noivo. E é essa temática desses versículos. É que um dia o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o noivo, vai vir para buscar a sua igreja, que é a noiva. E a noiva está o quê? Está adornada, está preparada, está totalmente caracterizada e adornada para aquele momento. Apocalipse 22:17 diz: o Espírito Santo, o Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a igreja dizem: vem, Senhor Jesus. E todo aquele que ouvir diga: vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba da graça da água da vida. Então, a palavra de Deus compara Jesus como noivo que se comprometeu com a sua noiva, que é a sua igreja, e a sua igreja está comprometida com o noivo. E qual é o problema da igreja começar a adulterar? É porque, irmão, ter uma noiva que adultera é complicado, né? Porque ela descumpriu uma aliança de compromisso com aquele que se comprometeu com ela. Porque Jesus, o nível de comprometimento que Jesus fez com a sua igreja foi tão alto que ele pagou com a sua vida. A nova aliança que Jesus fez com a humanidade foi uma aliança de sangue, e o sangue da sua própria vida. Então ele levou tão a sério o compromisso de gerar uma noiva para ele, um compromisso de salvar a humanidade, foi tão profundo que ele exige da sua igreja esse mesmo feedback, porque ele está preparando a sua igreja, e está preparando a sua noiva, ele está preparando um povo para se encontrar com ele. E aí que entra justamente uma reflexão profunda, que todos nós precisamos fazer, porque a incoerência é a marca do adultério espiritual. O adúltero quebra a sua aliança com o Criador, mas continua cobrando o cumprimento dessa mesma aliança por parte dele. É uma incoerência muito grande. Tem pessoas que realmente entram mesmo, sabe, quebram sua aliança com Deus. Ele se comprometeu, vindo mesmo, disse assim: Senhor, entrego a minha vida nas tuas mãos, daqui para frente vai ser só o Senhor o dono da minha vida e tal e tudo. Aí a pessoa entra, quebra a aliança e tal, e apronta mesmo, e vai para cima e se embola com o mundo, com o pecado, com o diabo e tudo e tal. E quando vem as consequências da quebra dessa aliança, a pessoa fica revoltada com Deus.
fica revoltado com Jesus, fica revoltado com a igreja, e o primeiro que roda é o pastor. Fica chateado com todo mundo, porque estão julgando, porque estão falando, porque estão e tal, e tudo deixa. Então, uma incoerência da pessoa que quebrou a aliança. Então, é muito importante nós entendermos isso. Sabe, querido? São incoerências. Aquele que está quebrando princípios com a sua aliança com Deus, ele pode até manter o louvor a Deus dos seus lábios, mas ele leva para longe de Deus o seu coração. Ele pode manter a aparência de biblicidade, pode, ter livros inteiros na sua mente da palavra de Deus, mas a sua alma é seca, não tem paz. Pode alimentar a chama da religiosidade, mas suga uma vida de espiritualidade. Consegue manter a coreografia litúrgica, consegue congregar, manter-se nas reuniões, mas ele não adora. Não impede uma profissão de fé em Jesus, mas também enfraquece essa fé na prática. Então são algumas incoerências, que a pessoa que está quebrando o princípio com Deus geralmente desenvolve. E por que isso é muito perigoso? Porque o fato, meus irmãos, é que Jesus vem buscar uma noiva e não uma amante. Jesus vem buscar uma noiva e não um crush, uma ficante. O apóstolo Paulo, fazendo uma analogia entre a relação de Cristo e a igreja, com o marido e a esposa, ele declarou assim lá em Efésios 5, a partir do 25: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. É essa igreja que vai se encontrar com o Senhor. Jesus vem buscar a sua noiva, purificada, gloriosa, sem mancha, ruga ou coisa semelhante, porém santa, separada e sem culpa de nada. Esse é o perfil da igreja que Jesus está vindo buscar. E olhando para isso, a gente começa eu pelo menos entro em desespero, porque eu me conheço. Eu sei que tem áreas na minha vida que eu preciso vigiar muito, porque corre o risco de Jesus voltar e eu ficar. Pela fé eu tenho certeza da minha salvação. Eu creio na minha salvação em Jesus, creio e descanso nela. Agora eu preciso estar debaixo de um padrão de vida no dia a dia. Eu preciso entender que eu preciso desenvolver essa cultura de estar debaixo de um padrão de santidade, de um padrão de separação. E tem dias que a gente tira de boa, mas tem dias que são desafios, porque vêm as propostas, vêm os convites, vêm as oportunidades, vêm as tentações, e elas vêm mesmo. E é nesse momento que a gente precisa adorar em verdade, é se posicionar e se lembrar de uma aliança que eu fiz com um Deus que exige de mim exclusividade, porque Ele é exclusivo de mim. E existe um problema na nossa geração, nesse sentido. O problema é que muitos da nossa geração só ficam com Jesus, só tem um crush com Jesus, tem uma noite de prazer com Jesus, quando vem ao culto, quando vem a uma conferência,
quando vem a um evento, é uma ficada, é uma experiência gostosa, maravilhosa. Aí nesses momentos, o que acontece? A pessoa, ela chora, ela recebe a visita do Espírito Santo, ela é quebrantada, ela se arrepende, muitos se jogam mesmo, recebem a oração, e tudo isso, irmãos, é muito maravilhoso, e é muito importante nós estarmos frequentemente envolvidos nessa atmosfera de adoração, nessa atmosfera de busca. É muito importante nós verdadeiramente termos essas experiências. Só que a nossa vida não pode ser só um encontro de prazer com Jesus. De domingo a domingo, vir para a igreja receber uma palavra, sair daqui abençoado, leve, bom. E no decorrer da semana, nem se lembrar do Senhor. Viver como se fosse qualquer uma pessoa, sem um compromisso de uma aliança. Nós fizemos uma aliança com Deus, e Ele é zeloso nessa aliança, Ele zela por ela, e Ele exige que nós também zelemos por essa aliança, por esse compromisso, por esse pacto que fizemos com Ele. A parte dele, Ele se garante, e Ele nos ajuda para a gente tentar se garantir na nossa parte. Sabe, queridos? Mas infelizmente, muitos, sabe, se acostuma a ter só um chapadão com o Espírito Santo, né? Numa vigília forte, tal, e vem, né, e poder e glória, e unção, e aquela coisa maravilhosa, e tudo, e tal. Mas aí depois da reunião, do culto, do evento, muitos voltam para sua casa, para o meio dos seus. E quando eles voltam para lá, eles voltam para servir a carne, servir aos próprios prazeres, servirem ao mundo, ao inimigo. Sabe, irmãos, nas maquinações da mente, na carnalidade contra o seu próximo, maquinando as concupiscências da carne. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, meus irmãos. Ficou muito na moda ultimamente, né, os hinos, né, por exemplo, aquele que diz: sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Tem isso aí? Né? Mas a pergunta a se fazer hoje é: nós somos casa de Deus mesmo, ou Ele só nos visita de vez em quando? Só dá uma visitada. Sabe aquela casa de veraneio? Sabe aquele sítio que a gente compra para o rumo da Campina? A gente ama aquele sítio, cuida dele, mas a gente vai lá de vez em quando. Vai lá e é tão bom, aquele garapé gostoso, friozinho. Muito mais agora que está quente, né, meu irmão? Sabe? E é gostoso, e você investe lá e tal e tudo, mas você não mora lá. Só vai lá de vez em quando. Né? A Bíblia diz, e tem gente que bate no peito: eu sou igreja. Né? E nós precisamos ver se realmente somos igreja mesmo, se estamos na condição de estar tendo a morada, né, aqui dentro. Sabe, querido? E por que nós precisamos ver isso, irmãos? Porque de visita em visita nós não somos transformados. Amém, queridos? De visita em visita nós não somos transformados. Nós somos transformados quando o Espírito Santo é nossa habitação, porque Ele está aqui dentro. E se Ele está aqui dentro, Ele começa a mudar, Ele começa a trabalhar, vê a questão do caráter, vê a questão do comportamento,
vem a questão da convivência, vem a questão do testemunho da mudança, no trabalho, na escola e principalmente dentro de casa. É por isso que tem muitos crentes que têm 20, 30 anos e ainda dão muito mau testemunho. É porque vivem de experiências. Mas o Senhor quer fazer morada, de fato e de verdade. Mas isso depende muito do dono da casa. Sabe, querido? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Eu vejo pessoas postando em suas mídias sociais coisas para Deus em um dia, e no outro postam para o diabo, postam para o mundo e para si mesmos, né? Um dia desse, nada contra, né? O irmão chegou comigo: pastor, de vez em quando o senhor fala um negócio aí, parece que o senhor não gosta de academia e tal. Não tem nada a ver, até porque eu também faço de vez em quando, uma vez por ano, a gente vai lá, né? Mas eu preciso me converter mais nessa área, né? Poder cuidar mais do meu corpo. Mas, né? Aí, quando eu passando ali no meu, né, no meu feed de notícias lá do Instagram, olha, rapaz, né? Passando lá, né? Aí de repente eu olho um camarada assim, grandão, bonitão, né? Assim, sem camisa, né? Com a calça aqui embaixo, assim, né? Parecendo a cueca assim, né? E metendo o dedão assim na cueca, assim, baixando um pouco aqui assim, né? Uma foto para cima assim. Aí embaixo a legenda: o Senhor é o meu pastor, meu Pai eterno. É cômico, né? Se não fosse trágico. Sabe, queridos? Então, às vezes a gente acaba, as pessoas estão perdendo um pouco o bom senso, sabe? Estão perdendo um pouco o tino dos princípios elementares do reino de Deus. Então nós precisamos ser muito zelosos com relação a isso, amém, queridos? Sabe? Eu quero assim desafiar você, né, nesta noite, a refletir sobre o nível de zelo que você está tendo com a sua aliança com Deus. A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas seriam egoístas, como diz lá em 2 Timóteo 2,4. E na versão Almeida e Corrigida, diz que os homens serão mais amantes de si mesmos. Como é isso? Né? Os homens serão mais amantes de si mesmos. Ou seja, pessoas que amam mais a si mesmos que ao próprio Senhor. Não de palavra, mas de ações. Não, pastor, que Deus é tudo para mim. Pois é. Mas a gente precisa entender que nos últimos dias as pessoas serão mais amantes de si mesmos. E muitas vezes querem até mudar a própria igreja em detrimento das suas próprias convicções. A palavra de Deus, irmão, não muda. Mateus 10, 37 em diante diz, e foi o Senhor Jesus que falou: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Olha o nível de exclusividade que Deus está exigindo de nós aqui. E quem ama o filho ou ama a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então Jesus falou que aquele que amar seu pai, a sua mãe, seus filhos, seus bens, qualquer outra coisa, até a sua vida, mais do que a ele, não é digno dele, nem digno do reino dos céus. É forte, irmãos. Muito forte.
Então é um nível de exclusividade, é um nível de compromisso que Deus está exigindo da sua igreja. E é essa igreja que vai morar no céu. Segundo Timóteo 2,4, nos últimos dias, os homens serão mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Note que eles não deixam de ser amigos de Deus, mas passam mais tempo com os prazeres do mundo. A cultura inútil tem invadido as casas das pessoas. O que é cultura inútil? Aquela cultura que não tem utilidade, mas que é uma fonte de entretenimento poderosa para paralisar as pessoas, principalmente através da internet e do celular. Isso tem distraído os crentes de uma forma tão forte que muitos estão como quem dorme. E se não tomarem cuidado, podem ficar como o Espírito falou pelo apóstolo. Então, isso é uma geração adúltera que troca uma aliança de noivado por um anel sem compromisso. O anel sem compromisso não é casamento. Contrato de união estável não é casamento. Viver junto não é casamento. Namoro ou romance real e pré-casamento não é test drive. É uma fase para que a pessoa possa conhecer os defeitos da outra pessoa e a pessoa conhecer os seus, para ver se você está disposto a conviver o resto da vida com esses defeitos da outra pessoa. Você sabia disso? Que a pessoa olha, vai conhecer, olha a sua vantagem, né? Sua vantagem. Nossa, o cara é top. Rapaz, ela é top demais. Não, mas tem esse defeito aqui, mas aí, isso aqui também. Aí depois que casa, aí já só olha para o defeito, aí quer largar. Assim, né, papai? Então, esse período aí de pré-casamento, aí, antes do negócio, é para conhecer o defeito mesmo. Né? Conhecer o defeito, ver como é e tal, e tudo. Aí depois de conhecer bem o defeito, aí faz a conta, tem que fazer a conta para ver se bate mesmo. Rapaz, vale a pena. Mesmo com esse defeito, mas vai valer a pena. Sofrer com esse defeito, mas vai valer a pena. Até o final, até o finalzinho, até o final. Então é muito importante a gente ter esse entendimento correto das coisas, sabe, querido? Né? Porque, meus irmãos, a gente fala de uma forma um pouco descontraída, mas é um fato. Quando o casal não se atenta para essa realidade, o que acontece? Né? Quando vem a convivência com os defeitos, duas coisas, duas opções. Quando o casal não teme a Deus, ou quando realmente não busca o mesmo ali na palavra para manter a situação de uma forma pura. Ou é o adultério, ou a separação. Não consegue conviver com o defeito. Então, ou vai procurar a qualidade numa outra pessoa, ou separa de uma vez logo. E tanto uma coisa quanto a outra, né, já é o quê? Já é um desastre total. Eu sempre digo que essa questão de adultério, tanto espiritual quanto conjugal ou qualquer outra coisa, antes da pessoa adulterar, né, ela não adulterou contra outra pessoa, ela adulterou contra si próprio, porque ela se traiu com o propósito pelo qual ela resolveu viver, resolveu se comprometer. Eu decidi, Jesus me convidou e eu embarquei. E o Senhor me chamou para ser um obreiro tempo integral na sua obra. E eu entrei nessa. E a minha vida é essa, eu estou projetando a minha vida em cima disso. E minha família em cima disso.
Tem toda uma conjuntura dentro de casa que envolve o que eu faço hoje. No dia que eu chegar e disser assim, eu não quero mais isso, antes de eu dizer, de eu trair a minha liderança, porque está confiando em mim, deixar eles na mão e tudo mais, antes disso, eu já traí a mim mesmo. Porque foi algo que eu decidi para a minha vida, foi o propósito que eu decidi para mim. E automaticamente eu vou sofrer as consequências disso. É por isso que a gente sempre coloca aquela foto, né? Tem uma foto, né? Rodrigo, faz a pesquisa aí, meu filho, daquela imagem lá do cachorro lá, tá? Aquela lá, vai lá, vou colocar aqui. Por quê, irmão? Porque quando vem o adultério, vem a traição. Então a pessoa, antes de trair o cônjuge, ela traiu a si mesma, né? Por exemplo, o casamento conjugal, os dois se unem, eles se unem, e os dois realmente se tornam uma só carne. Aí torna-se uma só carne, e nós vamos trabalhar, nós vamos viver disso aqui, tu vai trabalhar nesse ramo, eu vou trabalhar nesse, a gente vai se ajudar, vamos pegar o dinheiro daqui, pegar o dinheiro daqui, vamos começar a construir, e vai construindo aqui, economizando dali, pega uma cabeçada da acolá, e briga acolá, e se ama aqui, e vão começar ali, e ver os filhos, e vem aqui toda uma construção de uma situação, toda uma construção de um propósito. E de repente, por conta do desejo de não gerenciar os desejos, aquela coisa toda, crises existenciais, não consegue ter sintonia, né? Aí vem o desejo de dar uma pulada na cerca, né? Me perdoe a expressão. E quando realmente vem acontecer, a pessoa, antes de trair o cônjuge, ela traiu a si mesma, tem o propósito dela. É por isso que vai de águas abaixo quando vem um divórcio, se acaba uma família e se acaba tudo que aquela família conseguiu construir juntos. Fica só o farelo. Por quê? Porque é uma desistência de um propósito. É a desistência de uma construção, de um projeto de vida, né? Já, meu filho, coloca aí. Olha aí, ó. Solteiro. Olha. Solteirão, bichãozão, né? Rapaz, bichãozão, né? Tá ali, tá aí. Casou, né? Aí casa, pô, tá feliz da vida, né? Olha, gordinho, né? Tal, de boa, construindo as coisas, avançando e tudo, e, né? E prosperando e tudo, rapaz, e de repente vem um problema e um divórcio. Olha como fica o cidadão. É por isso que eu digo, mas mulher, pode se acabar com raiva aí, mas daqui eu não saio. Eu não botei uma faca no teu pescoço. Né? Sabe, meus irmãos, é muito importante e fundamental. É claro que estou abrindo um parêntese aqui, eu não iria falar dessa questão conjugal, mas é muito parelho, né? O princípio realmente é muito parelho, muito próximo. Mas é muito importante nós entendermos que com Deus é basicamente da mesma forma. Entendeu? Quantas e quantas pessoas fazem uma aliança com Deus e Deus transforma a vida da pessoa. A pessoa consegue, Deus transforma, muda a vida, muda o nome da pessoa, muda a moral da pessoa. Sabe, muda a pessoa, se torna uma pessoa notável, uma pessoa influente, uma pessoa referência, porque é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, sabe, teve uma vida transformada, um caráter transformado, e Deus começa, sabe, a transformar a vida da pessoa de verdade em todas as áreas. E de repente, meus irmãos, a pessoa adultera com Deus, né? Trai o Senhor, com o mundo, com o pecado, e se enche de razão, tem seus argumentos, suas justificativas, né? Muitos procuram na própria palavra, né, argumentos que tentam justificar a sua traição. Aí quando vem as consequências, meu irmão, aí pega. Então cada um é responsável, sabe, pela sua aliança. A salvação é individual. Aqui ninguém está para
olhar a vida de seu ninguém. Aqui é todo mundo, hoje é culto de Santa Ceia, e a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. E o certo mesmo é nós adotarmos essa postura mesmo. Essa postura de nós nos ajudarmos. Essa postura de nós nos acolhermos. Porque uma outra realidade qual é, pastor? O fato é que Deus não quer que a gente caia em tentação. Mas o fato é que a gente é ser humano. E a gente cai em tentação. Muitas vezes a gente erra. Em pensamentos, em palavras, em ações. Às vezes a gente quebra realmente a nossa aliança. Às vezes nem quebra, mas dá uma ruída boa lá. Tem momentos e momentos na nossa jornada cristã. Amém ou não amém? Tem momentos e momentos na nossa vida espiritual. E é nessa hora que nós temos que estender a mão um ao outro. Para tentar ajudar aquele que está lá. Não é nossa competência. Se a pessoa já não está legal, a gente chega e dá logo mais uma paulada. Aí acaba de uma vez. Né? A nossa função é estender a mão. Estender a mão, agarrar, caminhar junto com ela, para ela se recuperar. Para ela caminhar. Você sabe por quê? Porque lá na frente, pode ser eu, pode ser você. E aí ela que a gente ajudou tanto, lá na frente, ela vai nos ajudar. E aí no final, os dois chegarem juntos no céu de glória. Ajudando um ao outro, encorajando um ao outro, trabalhando um junto com o outro. E no final, todos nós chegarmos, quando o nosso Senhor Jesus vier nos buscar. Sabe? Então esse é o papel da igreja. É por isso que é fundamental a igreja, nós congregarmos numa comunidade local. Quando essa igreja tem a ideia certa da coisa, você está me entendendo? Ninguém vai passar pano quente, ninguém vai concordar, mas a gente vai ajudar a pessoa a entender, a se arrepender, voltar ao primeiro amor, consertar aquilo que estava errado e caminhar e continuar caminhando na doutrina de Cristo. Esse é o nosso papel. E no final das contas, a igreja chegar no céu de glória. Sabe, meus irmãos, ser fiel até o fim, independente da situação. Esse é o nosso alvo de comprometimento com a nossa aliança com o Senhor. Eu vejo pessoas que no desespero de perder alguém, acabam adulterando. No sentido de trocando a salvação eterna por anos de vida de sofrimento aqui na terra. Então tem pessoas que na hora da angústia, do desespero, da crise, acabam sucumbindo. Acabam aceitando. Acabam aceitando tudo aquilo que está sendo proposto para ela naquele momento. E isso, meus irmãos, é muito perigoso. Aconteça o que acontecer, fique firme no Senhor. Hoje pode parecer loucura para muita gente, mas amanhã, o que você de repente está perdendo hoje vai fazer todo o sentido lá na frente. Sabe, queridos, o Senhor nos chama para um nível mais profundo de intimidade com Ele. Um nível mais profundo. O Senhor quer pessoas decididas. E a palavra é clara: continue o ímpio na sua impiedade, e continue o justo a justificar-se. Eis que eu venho sem demora, e comigo está o galardão, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, quando o Senhor Jesus vier, que lhe encontrar e me encontrar, que Ele possa ver em nós boas obras, obras de fidelidade, obras de perseverança, obras de não negociar, obras que refletem o caráter de Cristo. Amém ou não amém? Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor, aleluia. Glória a Deus.
há remédio para o adultério espiritual, a cura, pastor, a restauração, a boa nova é sim, meu irmão. Sim, e começa com arrependimento e mudança. Arrependimento e mudança. Arrependimento e mudança. João Batista chegou na terra dizendo: arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. Jesus Cristo chegou na terra dizendo: arrependam-se porque o reino dos céus chegou. E hoje o pastor Atilano diz hoje para você: arrependam-se porque o tempo do juízo de Deus está próximo. Não temos mais tempo. Precisamos nos preparar para nos encontrarmos com o nosso Senhor. A trombeta está para soar. O mundo está se preparando para receber o anticristo. E a igreja precisa se preparar para se encontrar com o seu Senhor. E uma vez arrependido, se faz necessário agora santidade, pureza, renúncia, envolvimento na obra de Deus, discipulado e dizer mas não do que sim. Porque muitos dizem sim para muita gente, para muita coisa, mas continuam dizendo não para Deus. Continuam dizendo não para entregar sua vida ao Senhor. Continuam dizendo não para congregar. Continuam dizendo não para o ministério. Continuo dizendo não para a célula, continuo dizendo não para contribuir, continuo dizendo não para missões, não, não e não. Hoje, nós precisamos mudar. A mudança é o principal sinal do arrependimento. Hoje é dia de conserto na casa de Deus. Hoje é dia de alinhamento na casa do Senhor.